coloca de pé, igreja, em nome de Jesus, reverência à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Amém? Livro de Jonas, capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10. Amém? Glória a Deus. Livro de Jonas, amém? Abre lá. Em Mateus, vai voltando a Abacuque, Sanfonias, Miqueias, Jonas. Glória a Deus. Feliz mais um dia na casa do Pai, né, igreja? Aleluia. Amém? Todos acharam? Eu espero que todos acharam, amém? Jonas capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10. A partir do 7, amém? Jonas capítulo 2, a partir do 7, amém? Vamos tomar a leitura, que as horas não esperam, amém? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observavam as vaidades vãs, deixavam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Curva a sua cabeça. Pai querido, amado, santo Deus, louvado seja o santo nome. Obrigado, Senhor. Porque, Pai querido, amado Deus, desde o início, Pai, o Senhor, Pai amado Deus, falou com a tua obra, com a tua igreja. Continua agora falando conosco, Pai. Estamos carentes da tua palavra, Senhor. Cada vez, Pai amado, nós estamos mais sedentos e buscando a tua face. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um que veio aqui. E fica à vontade, segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus? Tão fraquinho assim é porque está se sentando. Quando for levantar, foi mais forte. Pode dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus, irmãos. Só vou continuar falando. O Senhor, né? Só vai continuar falando o que Ele já está falando desde o começo. Se a gente se atentar aqui, né? O que a bispa estava falando aqui, os louvores. Forte foi o louvor falando assim, ó, o Senhor falando que Ele está no controle de tudo. Quando Ele fala assim, ó, deixa eu fazer como eu quero fazer. Não é forte esse louvor? Deixa eu fazer como eu quero fazer. Que a gente fala, Senhor, faz segundo o teu querer, a tua vontade, e depois fala, não, Senhor, faz assim, faz assado. E depois teve outro louvor que ele diz assim, ó, como posso dizer não para o teu chamado? Porque o chamado é de Deus. Ele que nos chama, teu chamado, Ele que está chamando. Como eu posso dizer não para o teu chamado, se me desse unção? Para que o Senhor ia te dar unção se é para você não fazer nada? Para que o Senhor ia te dar os dons se não é para você não fazer nada? Quem ganha uma ferramenta se não vai usar? Né? E a gente vê aqui Jonas, um profeta de unção, um profeta que conhecia Deus de intimidade. Deus falava com Jonas, assim como eu falo com você. Conversava com Jonas face a face. E você vê aqui o Senhor, logo no capítulo 1, o Senhor dando uma ordem a Jonas, no qual ele vai falar assim, Jonas, filho de Amitai. Quando o Senhor ele traz essa palavra, filho de Amitai, querendo ou não, a gente já busca um entender dessa história. Porque nessa história a gente já sabe que o Senhor ele dá uma ordem para Jonas e fala, Jonas, apregoa lá em Nínive, e prega a palavra lá que a malícia daquele povo, ou seja, a corrupção daquele povo, subiu as minhas narinas. Eu já não suporto mais. E eu vou destruir aquela cidade. O interessante é que Deus ele sempre dá uma oportunidade, porque se Deus quisesse, Ele já poderia ter destruído. Ele não precisa pedir permissão. Apenas Ele vai e faz, porque Ele pode. Só que ele vai lá e fala, manda ainda pregadores ir lá e pregar e ministrar a palavra. E ele fala aqui, nesse caso aqui, para o profeta Jonas. Jonas vai lá e apregou aquela cidade lá. Só que, como eu falei aqui, quando ele traz o relato de Jonas, filho de Amitai, a gente tem que entender quem era Amitai. Amitai era o pai de Jonas.
E Amitai, ele foi um homem de guerra que sofreu muito nas mãos dos sírios. Aí é que a gente vai entender a raiva de Jonas. Jonas, ele não gostava do povo de Nínive. Nínive era a capital lá de Nínive. Nínive era a capital da Síria. E lá, aqueles homens, ele era muito sanguinário. Eles pegavam os soldados israelitas, os soldados judeus, eles abriam eles e deixavam eles sangrando até a morte. Ou seja, eles nem matavam, eles tinham o prazer de cortar o cara todinho, deixar lá em praça pública, sangrando até a morte. Então Nínive também tinha um apelido de cidade sangrenta. Olha como aquele povo era mau. E assim Amitai, o pai de Jonas, ele conviveu com isso, lutando contra esse povo. E agora a gente vê Jonas ouvindo essa palavra de Deus. Só que o que desce no coração de Jonas não foi obedecer a Deus. O que desce no coração de Jonas foi falando assim: se eu for lá pregar para aquele povo, e aquele povo se arrepender, eu conheço Deus. Eu conheço o meu pai, ele é misericordioso para perdoar. Então o desejo de Jonas era que aquele povo não fosse perdoado. Mas quem é Jonas para querer, se o querer é de Deus? Quem é eu ou você para falar quem ou não deve ser salvo, quem ou não merece uma chance? Quem é eu ou você para apontar? Porque até outro dia como é que nós estávamos? E o Senhor nos resgatou. E agora aqui a gente vai ver que Jonas, ele não quer obedecer a Deus. E ele faz a coisa mais tola que eu vejo na Bíblia: fugir da face de Deus. O único ser que é onipresente, que está em todo lugar. Quando você está pecando, Deus está vendo. Quando você está fazendo uma boa ação, Deus está vendo. Quando você está rindo, Deus está vendo. Quando você está chorando, tudo Deus está vendo. E agora a gente vê um homem profeta, conhecedor de intimidade com Deus, querendo fugir da face. E agora a gente vê que ele desce a Jope e pega um barco para Tarsis. Além de ir para a Síria, para Nínive, ele pega um barco para Tarsis, onde fica na Espanha, totalmente o oposto. Paga a sua passagem e entra no navio, ou seja, coitado de quem vendeu a passagem. Porque ele entra no navio que ele não era dono. Entra com pessoas ali que tinha nada a ver com a história, mas aquelas pessoas o recebeu. E a gente tem muito cuidado com as pessoas que entram na nossa vida. As pessoas que a gente recebe, ainda mais se corrompendo por dinheiro. Porque é bem assim, né? Essa pessoa é bem financeiramente, vem aqui meu amigo. Só que qual a bagagem que aquela pessoa está trazendo? E ali a bagagem de Jonas era desobediência. A mala que Jonas carregava estava cheia da fúria de Deus. E assim a gente coloca pessoas na nossa vida, de qualquer jeito. Traz para dentro da nossa casa, sem saber o que tem, o que está carregando. E a Bíblia vai dizer que ali o barco segue a viagem. Jonas, espertinho, já desce. Opa, estou aqui escondidinho e vai lá dormir. Só que a Bíblia vai dizer que Deus ele manda uma grande tempestade. Com grande furor, o furor de Deus estava naquela tempestade. No qual jogava o barco para um lado e para o outro. Olha como Deus ainda dá chance. Ele podia ter destruído o barco com todo mundo, mas ele ainda dá chance. E muitas vezes a gente precisa disso. Que Deus sacuda para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para a gente despertar. E Jonas lá, vendo o que estava acontecendo e quietinho. Só que quem não tinha nada a ver com a história estava como? Desesperado. O barco vai se quebrar, o barco vai se partir, e nós não vamos aguentar essa tempestade, nós vamos morrer. E começou o quê? Cada um orar, cada um para seu Deus. Eram várias religiões que eles tinham, cada um orar para suas religiões, só que viam que nada acontecia. Só que o Deus era tão poderoso que eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam o Deus que criou os céus e a terra. E quando eles chegam ali para Jonas, eles estranham, porque Jonas está ali quietinho, porque Jonas já sabia. O que tu faz aí, homem? Levanta-te, ora aí a teu Deus para algo acontecer. Aí é que Jonas revela a verdade. Por que não revelou antes?
Se Jonas revela antes, estou fugindo da face do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tirou o povo todo do Egito, eu estou em desobediência, aquele povo teria aceitado Jonas? Não. Mas agora quando já está lá, na confusão, o furacão, a chuva descendo, tudo sendo destruído, é que a verdade vem à tona. Ele começa a contar, eu sou Jonas, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu estou fugindo, eu estou em desobediência, e aquele povo agora fica todos marinheiros, fica tudo, e agora o que nós vai fazer? O barco vai destruir, a gente conhece esse Deus, e Jonas vai falar assim para eles, me joga, se vocês me jogar, o problema sou eu, vocês vão estar livres de toda a culpa. Só que aqueles marinheiros ainda não queriam jogar Jonas. Não queriam jogar Jonas. Às vezes a gente não quer se livrar do problema, sabia? Às vezes nós mesmos, quer pegar o problema com a mão e quer carregar. Está vendo o problema, mas não quer se livrar. Está se destruindo. Vai naufragar. Vai na lama. Mas não larga. Insiste. E depois o culpado é Deus, o culpado é Satanás, sendo que é a gente que está agarrando aqui, indo para o fundo. Mas chega uma hora que aqueles marinheiros falam assim, não, que o Senhor Deus nos livre de todo o mal do sangue deste homem, que eles tinham certeza que jogando Jonas do barco, ele iria morrer naquele mar. E assim eles pegam Jonas, levanta e joga. E quando se livra do problema, o que acontece? Bonança. Agora vai tudo bem. Aprende a soltar o problema, joga o problema não é teu. Para de abraçar o que não é teu. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas. Apenas tinha aceitado, sem saber. Aprende. E quando joga Jonas ali, a Bíblia vai dizer que a chuva para, o vento se acalma, e eles vão em paz. Às vezes a gente quer paz, mas está abraçando a guerra. Como alguém quer paz e está abraçando a guerra? E agora a gente vai ver que Jonas, começa o pesadelo de Jonas. O homem que achou que podia se esconder das mãos de Deus, só que Deus ele está sobre a terra, embaixo do mar e sobre os céus. Porque até sobre o mar ele dá ordem, até aos peixes e ele dá ordem. E a Bíblia vai dizer que ele manda uma baleia. A minha Bíblia na tradução está dizendo um grande peixe. Mas se você for lá em Mateus 12:40, vai revelar que realmente era uma baleia. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem a uma baleia. A baleia vai e engole Jonas ainda quando ele entra no mar. Até a baleia foi mais obediente que Jonas. Até um animal foi mais obediente que um profeta. Você vê como às vezes não é porque a gente está diante da frente de Deus que a gente está sendo obediente a Deus. Não é porque a gente é evangélico, não, eu prego a palavra, eu obedeço a Deus, e o coração está indo para o lado contrário. Obedecer a Deus é aqui, o que Deus falar faz, você faz. Não precisa falar, não obedeço, não, você não precisa falar não, você só tem que obedecer e calar a boca. Não tente ser mais esperto do que quem criou tudo, quem é o arquiteto de tudo. E a Bíblia vai dizer que ali, ele fica ali, 2 dias, clamando ao Senhor. Chega ao 3º dia, e gritando ali, naquela baleia. E no qual a gente vai ver aqui no capítulo 2, dizendo assim, e orou Jonas ao Senhor Deus, de onde? Das entranhas do peixe. Jonas, ele vai dizer assim, do ventre, no versículo 2 do capítulo 2, do ventre do inferno, ou seja, olha como ele estava, ele comparou o ventre da baleia como um inferno. Do ventre do inferno gritei, e o Senhor fez o quê? Ouviu a minha voz. Do ventre do inferno ele gritou, do ventre daquela baleia ele gritou, e o Senhor estava ouvindo até dentro do ventre da baleia. E a gente quer se esconder de Deus, acha que Deus não está vendo, acha que tudo que a gente faz, não, a gente não vai acontecer nada depois não. Porque se você ler só o título, olha o título só desse livro de Jonas, como é forte, o capítulo 1, a vocação de Jonas, ou seja, você tem um chamado.
Você tem unção, como o louvor falou. Aí continua dizendo assim, ó. E a fuga, e Jonas fugiu. E agora o quê? E o seu castigo. Uma vez eu estava no trabalho em 2018, lá em São Paulo, lá, começou um debate lá falando que Deus era amor, que Deus não castiga. Deus castiga ou não castiga? Se eu pregar que Deus não castiga, eu vou ter que rasgar tantas páginas da minha Bíblia aqui, porque Ele castiga, porque Ele ama. Correção, não tem jeito. A gente só aprende, o ser humano é feito de um jeito, nós é de um jeito tão duro, que a gente só aprende sofrendo. Só aprende sofrendo. Como o presbítero falou aqui, o povo foi todo liberto de lá do Egito. Agora que estava tudo bem, entrou na terra prometida, agora está tudo bem, o que o povo fez o quê? Esqueceu de Deus. Aí quando o povo esquece de Deus, Deus tem que fazer o quê? Mandar algo para o povo despertar. E como desperta? Socador. Não tem jeito. É igual Jonas. Jonas entrou no barco e foi o quê? Dormir. E Deus teve que fazer o quê? Mandar a tempestade. Porque Deus não quer a gente dormindo, quer a gente atento, quer a gente obedecendo, quer a gente fazendo. Aí depois a gente pergunta para o Senhor, por que está acontecendo? Faz igual os marinheiros, vai tentar descobrir o que está acontecendo. Não espera morrer não. Revira lá, revira. Os marinheiros falaram, revira lá, o que está acontecendo? É tu? Não, é você? O que você fez? Qual é o teu passado? De onde você vem? Saiu questionando todo mundo, cada um marinheiro. Não fiz nada não. Então começa a orar para teu Deus aí, porque algo aconteceu. Busca, o que está acontecendo? Por que me veio esse mal? Que a gente é assim, meu Deus, que fase, falta de sorte. Que sorte o quê? Além da semeadura, tudo que a gente faz, tudo tem um porquê. Como foi falado aqui desde o começo, Deus, Ele está no controle de tudo. Tudo Ele sabe, tudo tem um porquê. Se está tudo dando certo na tua vida, Deus sabe o porquê. Se está dando tudo errado na sua vida, Deus sabe o porquê. Mas só que, então se está dando tudo errado na minha vida, é porque Deus quer. Não, muitas vezes é a gente que busca. Se Jonas, olha só, Jonas, ele apregoou, já adiantando a palavra, Jonas apregoou naquela palavra lá, 120 mil homens foram salvos. Quantas passagens na Bíblia você vê que um profeta em uma pregação pregou e 120 mil pessoas ali pregoaram jejum, se arrependeram e foram salvas? Quantos profetas? Agora Jonas tinha tudo para ser perfeito assim, e você vê o quê? Um homem fazendo tudo errado. A gente tem tudo para fazer certo. Deus prepara, como foi falado que Deus dá unção, Deus dá a ferramenta para a gente usar. Se você tem todas as ferramentas, você não tem desculpa para fazer errado, tem? Se você vai rebocar com a mão, dá tudo errado. Se você tem todas as ferramentas, tem lá a desempenadeira, tem lá a colher, tem a régua, tem tudo bonitinho, Deus te deu o dom. Que desculpa você tem para fazer errado? Nenhuma. E quando a gente chega aqui que nem um lixo, a gente entra na igreja que nem um lixo, acabado, destruído, Satanás fez o que quis, chega aqui que nem um trapo, Deus começa a limpar você, dá banho, dá as vestes, que eu falo espiritualmente, dá o dom, dá a ferramenta, aí você começa a dar essa oportunidade, você começa a louvar, você começa a pregar. Que motivo você tem para fazer tudo o contrário? Que motivo que eu e você tem de desobedecer a Deus? Aí cai em situações que você fala assim, meu Deus, eu vou morrer, o que está acontecendo? Como Jonas. Aí vai o que? A Bíblia vai dizer que ele faz o quê? Se lembra de Deus. No 7 aqui, ó, no capítulo 2, versículo 7. Quando desfalecia a minha alma, ou seja, ele falando assim, até a minha alma já estava desfalecendo, no ventre daquele lugar. Eu me lembrei de quem? Do Senhor. Espera chegar no fundo do poço para lembrar do Senhor.
Então o problema está em quem? É em eu e você. Se a gente obedece, o Senhor faz o querer e a vontade de Deus, nós sabemos que teremos aflições, só que a vitória é certa. Agora, se a gente não faz a vontade de Deus, muitas das vezes só veste uma capa. Estou bonitinho, estou de social, estou indo para a igreja, coloca a Bíblia embaixo do braço e faz tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Aqui está todo mundo, olha que homem santo, pregando a palavra, que coisa mais linda, carequinha cortadinha. Mas e no oculto, onde você acha que ninguém está vendo? Tem um vendo. Aí quando dá tudo errado, meu Deus, porque você desobedeceu no oculto. Às vezes só você vê assim, cada servo de Deus caiu. O fulano pregava tão bem, lavava também, como caiu? Era um homem tão santo. E no oculto você estava vendo? Você vai reclamar com quem? Com Deus? Se Deus ele conhece a pessoa no profundo, no oculto, sabe do coração, sabe da intenção. Porque a gente conhece de palavras, com palavras qualquer um de nós é enganado. Eu sou santo, lá em casa eu sou uma bênção, no trabalho eu sou uma bênção. Agora vai lá ver se é mesmo. De boca todo mundo fala, mas e o coração? Estou ajudando aqui, estou ajudando meu irmão aqui, ó. Trouxe uma cesta básica, coitadinho, estava passando fome. Está aqui sua cesta básica. Vamos tirar uma foto aqui, só para constar lá na igreja, aí posta logo no Instagram, Facebook, e sai. Eu fiz, olha aqui, ó, estamos ajudando. Aqui a obra. Dê sua curtida aí se você gostou. Deus se agrada disso? Quem está precisando vai receber? Vai, está precisando. Deus se agrada disso? Não. Não. Quando fizer com a tua mão esquerda, esconda para a tua direita não ver. O que você faz é oculto. Deus te abençoa aqui, ó, aqui, ó. Todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Apenas a gente ser obediente à palavra de Deus. E Deus mesmo no ventre, nas entranhas daquela baleia, Deus escutou a voz de Jonas. Agora você me ouviu, Jonas? E Deus é misericordioso. E aqui no último versículo aqui 10 do capítulo 2 vai dizer assim: e falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ou seja, onde era para ele estar, precisou uma baleia ir lá e jogar ele. Ó, agora vai lá fazer. E ele teve que fazer tudo do jeito que Deus quis. Ele apregoou aquela cidade. Aquela cidade toda proclamou um jejum. Nem animais comia, nem bebia. E nem roupa bonitinha não, vestiam roupa, trapo de pano eles vestiam. Ninguém vestia roupa bonitinha, batom não. Todo mundo vestia roupas de saco. Não comia e nem bebia, e clamava pedindo perdão para Deus. E Deus fez o quê? Escutou. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu o quê? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus, e sararei sua terra. Então o Senhor está com os ouvidos. Se Deus ouviu Jonas de dentro do ventre de uma baleia, você acha que Deus não está escutando? Tem até louvores, né? Parece que Deus não está me ouvindo. Deus te escuta o tempo todo, irmão. Deus te escuta o tempo todo. A Bíblia fala que o anjo, ele pega as suas orações, aquelas orações mais sofridas, e sobe a Deus com gemido. Ele chega diante de Deus gemendo: Senhor, olha lá, Senhor, como essa pessoa está. E você acha que você está, como é que você está? Apresenta para Deus, mostra para Deus sua situação. Aprende a abrir a boca e mostrar para quem pode resolver. Eu abençoo a todos com essa palavra para mim e para você.